fazer curso no Senac e num casar, em 2015, em maio, fui visitar a Casar, conheci uma empresa que trabalhei nos primeiros anos aqui em São Paulo e desde então não saí mais. Depois que tem filho, a vida tem a maternidade e as outras coisas que a gente vai administrando. Que giram em torno disso. Exatamente. E eu acredito que a maternidade também trouxe isso para vocês. Ser mãe é algo que transforma a mulher de uma forma avassaladora. Olá, somos Manu e Andresa da FICA Assessoria de Eventos. Há 10 anos nesse universo somos apaixonadas em realizar casamentos e realizar sonhos, né? Mas muito mais do que realizar sonhos, nós também somos apaixonadas por compartilhar informações, compartilhar conhecimento. Por isso nós criamos o Fica no Pod. O Fica no Pod é um podcast que vai trazer todo o universo do mundo dos eventos, os bastidores, histórias inspiradoras e muita empreendedorismo também, né? Pra gente que tá nesse mercado, é super importante esse tipo de informação pra gente crescer e todo mundo crescer junto. Por isso, fica aqui com a gente. E hoje, nossa convidada é mega especial, porque além de parceira no mercado de eventos, a gente também considera como uma amiga que a gente compartilha. A gente passou já por várias coisas juntas aí, né? E nós tivemos assim, quando a gente falou, vamos chamar a Thamis, o que a gente vai fazer? Já soltei quem que é a convidada, mas vamos lá. Thamis, a nossa convidada especial de hoje. Vamos chamar a Thamis, o que a gente vai compartilhar com ela? Ela acabou de passar por algo que a gente também passa, e a gente sabe que até pouco diluído, falado no mercado de eventos, então a gente tem um prazer e a honra de convidar aqui. E é legal, a gente quis muito trazer você para falar desse tema, né, porque é claro que você tem a contribuir com tudo, mas nesse tema, porque você e o Vinícius levantaram uma questão muito, né, que ninguém fala, né, Exato. No mercado, que é a questão, gente, somos mães, Vida real, empreendedoras, né? Assessoras, e a gente tem filhos, né? Exatamente. E o que a gente faz com essas crianças no final de semana? Thamis, obrigada por aceitar o convite, por estar aqui. Espero que a gente coloque muita coisa nessa mesa para realmente desmistificar e facilitar, tornar um pouco mais leve, né, para as mães empreendedoras aí no mercado. Então, bem-vinda e obrigada. É uma honra estar aqui com vocês hoje. A gente, como você falou, somos amigas e eu tenho uma profunda admiração pelo que vocês construíram e pela forma que vocês se reinventaram nos últimos anos. O Fica de 4 anos para cá é outra empresa. É notório a evolução de vocês, é notório como vocês cresceram. E eu acredito que a maternidade também trouxe isso para vocês. Ser mãe é algo que transforma a mulher de uma forma avassaladora. E quando bem aproveitado, quando bem vivido, isso traz reflexos na área profissional. E a FICA hoje é realmente uma referência para todos nós que trabalhamos. Inclusive, uma das perguntas que você mandou, assim, ela fez, quem é referência? Vocês são referência. Hoje vocês são referência no que fazem para vários assessores em todos os locais do Brasil. Então, é uma honra estar aqui para conversar sobre o tema que hoje rege a nossa vida. Porque depois que tem filho, a vida tem a maternidade e as outras coisas que a gente vai administrando. Que giram em torno disso. Exatamente. Eu tava refletindo muito sobre isso esses dias, né? Porque ensinam pra gente que você tem que escolher. Se você é uma boa empreendedora, você não vai ser uma boa mãe. E se você for uma boa mãe, você não vai ser uma empreendedora. Isso é uma mentira, gente. É uma mentira que contaram pra gente. Porque é claro que a nossa vocação maior é a maternidade. Mas se você se torna uma empreendedora melhor, você vai se tornar uma mãe melhor. Porque você vai criar meios e circunstâncias para que você tenha mais tempo para ter a sua filha. Então, assim, sendo uma boa empreendedora, você vai criar como se fosse uma rede de apoio que vai te ajudar com isso a ter uma maternidade mais saudável também. Então, eu acho que as duas coisas estão intimamente ligadas, né? Eu acho que uma mulher que não consegue, que tem que, mesmo sendo mãe, abdicar muitas vezes da sua maternidade por conta do trabalho, ela tá priorizando as coisas erradas e tá fazendo alguma coisa errada. Tipo, ela não tá conseguindo gerir o seu tempo de forma correta. Então, dá sim pra gente conciliar as duas coisas com equilíbrio, né? Colocando cada coisa no seu devido lugar, e a gente faz isso, né? Se tornando, né?
uma empreendedora melhor, né? Otimizando o tempo, organizando os processos, né? Tendo uma empresa mais madura, robusta, criando essa rede de apoio ao nosso redor. Coisa que eu sempre acredito e falo, né, desde quando começou a maternidade, que eu dei aquela estudada, porque, tipo, muito novo, a Manu não era mãe, ao meu redor, todas as mães tinham abdicado do trabalho pra maternidade, e aí eu falei, não, eu preciso estudar, porque eu não me vejo abdicando do empreendedorismo por conta da maternidade, mas eu quero ser uma ótima mãe. E aí uma coisa que me pegou muito, bem no comecinho mesmo, foi, se eu não estiver bem, a minha maternidade não vai estar bem. A minha criação não vai estar bem. Então, eu estar empreendendo, eu estar na ativa, me faz bem. Então, eu preciso conciliar isso e fazer. E como foi pra você quando você descobriu, né? Porque assim, a gente tava trocando algumas ideias aqui, a gente até falou, né? Você queria ser já mãe, sempre teve esse sonho. Mas conta pra gente, no início de tudo, como começou isso, como que veio, e quando vocês decidiram realmente se tornar pais, né? Mas eu acho que antes a Tamisa precisa se apresentar, falar quem ela é. Vamos lá. Sou Tamisa Santa Cruz, paraibana, nascida e criada, como costumo dizer, e tive uma vida bem diferente da que eu tenho hoje enquanto morava na Paraíba. Sou advogada por formação, atuei na área, passei em concurso público, atuava numa organização pública, né, no estado da Paraíba. Tinha uma vida completamente diferente do que tenho hoje, mas na época da faculdade comecei a trabalhar com eventos para ganhar dinheiro. Eu costumo dizer que foi para ganhar dinheiro porque os estágios que eu fazia, hoje eu nem sei se pode, na época podia ser estágio voluntário. Então eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, mas queria ganhar dinheiro, queria organizar a minha vida, e aí descobri o mundo dos eventos a ponto de querer largar a faculdade. Eu estava no 9º período e manhã fez assim, opa, você vai se formar. Você vai se formar, não dá para largar o curso agora, você tá doida? E aí eu terminei o curso, passei na OAB, deixei os eventos de lado para organizar a minha vida na área jurídica. Em 2014 eu me mudei para São Paulo e ainda estava com foco de vou trabalhar com direito, mandei currículos para alguns escritórios, e nisso meu pai descobriu um câncer. Ele tá bem, tá, gente? Eu gosto sempre de falar isso antes, porque todo mundo faz, nossa. Meu pai descobriu um câncer, veio tratar aqui, e nessa época foi que deu a virada de chave do Tamisa, você tem que fazer o que você gosta, porque a vida não tem certezas. A gente tem o hoje, o futuro, a gente vai planejando da melhor forma, com a expectativa de que seja da forma que a gente quer, mas a gente não tem certeza dele. E a doença do meu pai foi o gatilho para, eu vou fazer o que eu quero. E aí foi aí que eu mudei completamente, fui fazer curso no Senac, e num casar, em 2015, em maio, fui visitar a Casar, conheci uma empresa que trabalhei nos primeiros anos aqui em São Paulo, e desde então não saí mais. Nisso são 10 anos, o direito ficou como uma parte boa da minha história, né? É isso. Pra assessoria. Facilita muitas coisas, traz um entendimento amplo de muita coisa que a gente tem no mundo hoje, mas a assessoria vem, acho que para a maioria, né, de nós dessa forma. Ela vem como algo que a gente ama, que a gente gosta de fazer, né? Não muito racional, no sentido de que as pessoas não entendem muito. Nossa, mas você vai deixar sua faculdade, sua profissão, seu emprego para fazer casamento, para fazer festa. Estabilidade. Exato, a sua vida organizada. Você vai deixar de ser chamada de doutora, Tamisa? Como é que pode? Mas eu acho que isso tem, pelo fato da nossa profissão ainda não ser regulamentada. Sim. Isso gera... Inclusive, a nossa sociedade, ela é muito conservadora. Sim. Apesar de ter evoluído e estarmos crescendo em determinados pontos, ela ainda é conservadora. Tem um curso como Direito, Medicina e Engenharia, traz uma falsa segurança de que tá tudo bem na sua vida. E não é assim. Então, eu acredito que a regulamentação da nossa profissão vai trazer até mais fortalecimento para que as outras pessoas se sintam seguras em escolher isso e não, você vai trabalhar em casamento de pretinho, de radinho e ajeitar o véu da noiva, sabe? Desmistificando a sociedade que definitivamente não é só isso, mas que acima de qualquer coisa, nós precisamos gerir os nossos negócios. A gente precisa organizar os nossos negócios para fazer dar certo, porque aí senão realmente entra naquela coisa de você deixou a sua segurança para uma coisa que não é tão organizada. E agora me fala da mãe da Celina. A mãe da Celina. Eu digo que a mãe da Celina hoje é a minha melhor versão. Eu sempre quis ser mãe, sempre pensei na maternidade, sempre busquei a maternidade.
Decidimos engravidar em 2021, foi quando eu fiz assim, opa, agora tá na hora. Não necessariamente por estar tudo organizado na vida. E eu digo que se alguém tá esperando tudo ficar organizado na vida para ser mãe, vai ser muito difícil esse momento chegar, porque sempre vai surgir desafios, momentos, e você vai sempre ter aquele receio. Mas foi a hora que eu fiz, não, meu relógio biológico tá aí, querida, bora que... Isso eu não tenho como mudar, posso até criar estratégias, congelar óvulos, X, Y, Z, mas assim, o relógio biológico é real, e eu fiz agora. Em 2021, parei de tomar os anticoncepcionais e comecei a me organizar para engravidar. Parei em setembro, achando realmente que, tipo, vai ser no meio de 2022. Todo mundo fala que quem toma anticoncepcional por muito tempo demora. Então, vai dar tempo eu organizar as coisas, não no sentido de ter um mundo ideal para ter Celina, mas para ter um tempo parado de não ter eventos para entregar, porque era esse o meu plano. Começo agora, devo engravidar no meio de 2022, por aí, e aí eu tenho Celina, consigo organizar a agenda. Só que parei de tomar anticoncepcional em setembro, em novembro, início de novembro eu já estava grávida. Essa gestação eu perdi, poucas pessoas sabem disso, a gente não publicou nada, postou muito pouco, acho que Vinícius falou recentemente em alguma das postagens dele, e a gente perdeu em dezembro, 19 de dezembro. E aí eu fiz, agora que vai demorar mesmo. A médica fez, olha, você vai passar por todo o processo, não precisa fazer curetagem, mas em 3 meses, mais ou menos, o corpo da mulher se reorganiza. Em janeiro eu engravidei. Gente, um mês. Não, um mês. Em menos de um mês. Em menos de um mês. Eu perdi 19 de dezembro, 12 de janeiro eu tive um sangramento que eu achei que ainda fazia parte do processo do aborto, mas não era uma menstruação. E em fevereiro, eu nem sei se a Lu sabe disso do escritório. Ela tava descendo do escritório, finalizando a reunião. E aí elas perguntaram, e aí, Tami, como é que você tá pensando? Tami? Ninguém sabia que eu tinha perdido o bebê, tá? Eu não tinha contato pra ninguém, tipo, exceto nossas famílias. E aí ela perguntou, e aí, quando é que você tá pensando em ter bebê e tal? Porque já era um assunto que a gente conversava. Eu fiz, vou me organizar e tal. E a Lu olhou pra mim e fez, eu sou capaz de jurar que você tá grávida. Ai, não acredito. Eu fiz, gente, ninguém jura gravidez assim, você não sentiu nada. Saí da reunião, isso era do escritório 9h30 da noite. Vinícius estava num evento na Dona Carolina. Eu tava sozinha, tava de Uber nesse dia, inclusive. Fiz, moço, você se importa de parar aqui na farmácia? Preciso comprar um remédio. Ele, eu paro. Parei, meu remédio era um teste de gravidez. Pá, deu positivo. Eu olhei na hora, eu fiz, não, sabe o que é? Ficou alguma coisa da gestação anterior. Não pode ser. No outro dia de manhã, peguei a solicitação do beta da gravidez anterior, fui no laboratório, fiz o exame e mandei mensagem pra médica. É possível? Ela, é possível. E nisso, 9 meses Ainda depois... mais porque você não passou pelo processo da curetagem, então foi uma expulsão natural ali do mas útero. eu achei que em janeiro era ainda processo do aborto, mas não, queridos, não era. E nisso, Celina nasceu. Foi assim. E aí, eu digo que quando a gente se dispõe ao novo, porque a maternidade é algo muito novo e transformador na nossa vida, em tudo, tanto para coisas boas quanto para coisas desafiadoras, que mexem muito com a gente, foi Deus, não tem outra palavra, a minha agenda estava mais tranquila entre setembro de 2022 até dezembro de 2022. Celina nasceu em outubro, eu tinha poucos casamentos agendados, poderiam entrar mais, mas aí eu descobri a gravidez e a gente bloqueou. Mas assim, as coisas se organizam, as coisas vão se ajeitando. E quando eu penso que dá aquele... Meu Deus, e agora? Eu faço, tá, gente, a gente chegou até aqui, todas nós fomos filhas de mães e elas deram conta, calma, a coisa acontece. Mas foi assim que Celina chegou. Que legal. Preparando para isso, mas ainda assim no susto do tipo, peraí, calma. Não, e é muito assim, eu acho que para maior 99%, né? Não é algo que a gente consegue programar. Esse mês eu vou engravidar para daqui 9 meses. Não. A gente confia, entrega na mão de Deus e fala, vai, entendeu? E aí ele manda no momento que ele achar mais propício, né? Eu trago muito da minha experiência que eu lembro quando eu soube da gravidez do Noah. O Noah hoje tem 5 anos. E aí eu
teste de farmácia positivo também, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a agenda. E eu chorava de desespero, porque na minha conta ele nasceria em abril, e a gente tinha milhões de casamento em abril. Eu, pelo amor de Deus! E casamentos duplos, porque a gente se dividia demais na época. Eu não vou dar conta, ele vai nascer bem em abril, o que a gente vai fazer? E aquela imaturidade também da empresa, né? Há 5 anos e tudo mais. Meu marido, calma, vai dar certo. Eu sentava no sofá assim, lágrimas e lágrimas. Ele, mas a gente queria. Eu falei, a gente queria. A gente quer, eu quero, não me arrependo dele, mas é a agenda. O quanto isso pesa na nossa vida, né? Hoje, dos gêmeos, foi completamente diferente. Quando eu descobri, até mesmo eu também tive uma perda, quando rolou a perda e tudo mais. Meu, é outra cabeça, outro esquema, até porque já passou por um. A gente sobreviveu à pandemia, a gente sobreviveu à greve de caminhoneiros, a gente sobreviveu a 56 eventos. Entendeu? Foi muita coisa que aconteceu ali. Fala, meu, um filho. Dois. E eu acho que a primeira coisa, né, que a gente tem que entender que isso é muito próprio da mulher, e esses dias eu tava ouvindo um podcast falando sobre mulheres e homens, tal, e a diferença. E toda mulher sente culpa, né? Toda mulher que é mãe, uma vez eu ouvi uma frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque tudo é culpa nossa, né? Tipo, a criança espirrou, ai, é minha culpa, foi eu. Aí a criança não comeu, ai, é minha culpa. A criança caiu no chão, ai, é minha culpa. Tipo, tudo que acontece com a criança, parece que isso sobrecarrega a gente no sentido de, parece que foi a minha culpa. E a gente olha isso por um lado negativo, assim, no sentido de que, nossa, né, tudo... Mas não, isso é próprio nosso, né? A gente, isso daí que é uma herança genética, hereditária, porque a gente precisa, né, ter essa culpa diferente dos homens. Até para a espécie se perpetuar. Exato, até para a espécie... Nós somos não só a geradora da vida, mas a mantenedora da vida. Nos primeiros anos, especialmente. E isso a gente vê no mundo animal também. Exato. Então, se a gente não tem essa culpa, a gente deixa ao léu. E aí, a criança morre. Exato. Então, a gente precisa disso instintivamente para tipo, epa, cuida, senão acaba a espécie, não pode. E a gente precisa, como empreendedoras, aprender a lidar com essa culpa. Exato. Né? Aprender a colocar os pratinhos, equilibrar os pratinhos, entender que, tipo, tá, eu tô me sentindo assim, mas, né, por um lado aqui... colocar as coisas em perspectiva, né? Porque senão a gente sofre muito. E disso a gente queria que você contasse um pouco da sua experiência, porque além de você ser uma mãe, assessora mãe, o seu marido também é um assessor. Ambos trabalhamos com ele. Porque assim, no meu caso, eu saio pra trabalhar, é claro que eu não gostaria de deixar a minha filha um sábado o dia inteiro com meu marido, mas foi o que eu escolhi, e ok, né, essa é a minha condição de vida, é a minha escolha, mas eu sei que ela está com ele. Né? E ele fica com ela todos os sábados que eu saio pra trabalhar, mas daí no seu caso, os dois estão trabalhando. Exato. Eu acho assim, a primeira coisa, de uma das coisas que você falou, que é bem importante, a gente foi treinada para ter só uma função. Recentemente eu vi uma entrevista da Gabriela Priori, que ela fala que a gente não precisa escolher ser mãe ou empreendedora. Sim. Eu posso ser mãe e empreendedora. Eu posso ser mãe empreendedora e jornalista, no caso dela, se ela quiser, apresentadora. A gente, às vezes, se exclui as outras possibilidades como se pudéssemos ser apenas uma. E ter multifunções faz parte da nossa vida. Então, a primeira coisa foi entender que eu não preciso ser só uma coisa ou ser apenas outra. Sim. Apesar de ser mãe, ser sim a minha prioridade, educar a Celina é a minha prioridade, vê-la crescer, construir uma família no sentido de ter mais filhos é o meu objetivo, mas eu não posso ser só isso. Porque... E sem querer desmerecer nenhuma mãe que optou por viver a maternidade de forma integral, tá tudo bem, tá tudo certo, sim, cada uma com sua realidade e sabendo lidar com as consequências das suas escolhas, porque sim, elas terão. Então você precisa estar ciente do que você está escolhendo. Eu não quero ser só a mãe de Celina. Eu não quero viver só isso. E aí também, outra entrevista da Gabriela Priori, maternidade virou meio um assunto boom nas redes sociais, porque muita gente engravidou junto e cada uma em realidades diferentes. Ela trouxe na época uma pesquisa mostrando que quando as mães trabalham, o reflexo disso na vida das
filhas mulheres é que elas também Sim. trabalham, se desenvolvem, buscam ter uma vida na parte profissional muito mais firme e fortalecida das filhas de mães que não trabalharam. E quando eu vi isso, Celina estava com 1 mês e pouquinho, tá? Eu fiz, opa, eu também preciso pensar em qual exemplo eu quero dar para minha filha, no sentido de, nós podemos. A maternidade, ela vem, ela transforma, ela modifica a nossa rotina, as nossas prioridades, mas eu também quero mostrar para ela que ela pode ser independente, crescer, trabalhar, gerir uma família, e isso foi muito importante, assim, essa entrevista que ela mostrou a pesquisa, eu fui atrás da pesquisa, eu fui olhar e tudo mais, fiz assim, opa, é isso que eu quero. Então, tirar essa coisa de que precisamos ser um ou outro. Nós podemos ser várias coisas que a gente quiser, desde que a gente assuma as consequências e responsabilidades administrando cada uma no seu tempo. E a maternidade, nesse aspecto, foi uma decisão, escolha, e com relação aos desafios, que foi o que você perguntou, é bem desafiador, mas dá certo. Eu tenho um desafio um pouco maior, minha família não é daqui, minha família mora toda na Paraíba, isso vai diminuindo a sua rede de apoio, vai diminuindo a sua forma de ter como deixar, mas aí vem a organização, se organizar e se planejar e também não surtar. Nos primeiros eventos, eu comecei a ter evento em dezembro, que foi um mês atípico, eu não sei vocês, mas normalmente dezembro é um mês tranquilo de evento. Ano passado eu tive 3. Mas é que o ano passado foi ainda era atípico. E eu tive 3, eu tinha 3 casamentos, Celina, com 1 ano e 1 mês. E em 2 deles, Vinícius também tinha evento, porque na época que houveram as remarcações, a gente precisou se dividir. Sim. Normalmente a gente tá junto, por conta do tamanho do evento, complexidade e tudo mais. Mas a gente precisou se dividir. E esses acho que foram os mais difíceis de entender como funcionaria. Eu era mãe há 1 mês e 1 semana, Celina mamava exclusivamente, e veio aquela coisa, e agora eu vou abandonar tudo, eu não sou uma boa mãe, eu vou levar a Celina pro evento, você tá ficando louca. Mas pisa no chão e faz, tá, vamos lá, quais são as minhas circunstâncias? O que eu tenho e o que eu posso fazer? As minhas opções, né? Isso. Eu vou escolher o melhor dentro daquilo que eu tenho. E aí a gente tem uma pessoa que nos ajuda. Eu fiz, Rosa, vem comigo. E levei Celina nos 3 eventos. No último, mentira minha, eu não levei. Vinícius não tinha evento, eu fiz, você vai ficar em casa. Eu vou pro evento, vou cuidar, você vai ficar em casa. Tirei leite, deixei tudo lá. E você vai ficar com ela. Os primeiros foram mais ou menos assim. Hoje a gente vai se organizando de acordo com o mês. Eu olho o meu mês e faço, tá, tenho isso, você tem isso, como é que a gente vai fazer? E aí a gente vai contando com a rede de apoio que nós temos e auxiliando. E aí até para manter a sanidade, um de cada vez. Eu não preciso saber como eu vou lidar com Celina. E isso foi um caso real. Chegou uma hora que eu tive 4 casamentos na Bahia esse ano. E aí eu pensei, tá, mas peraí, como é que a gente vai fazer com o de setembro? Eu fiz, não, setembro ainda tá longe, eu preciso administrar agora o de abril. Em abril, como é que vai ser? E aí as coisas, quando a gente tá predisposta a organizar, a buscar uma solução e não só enxergar o problema, e eu acredito muito nisso, as coisas vão se organizando. Consegui uma babá, que eu brinco que é a minha babá fixa lá na Bahia. Todos os eventos que eu fui, consegui, deu certo. E as coisas vão se ajeitando. Óbvio, é mais cansativo, é mais exaustivo. A gente precisa ter mais organização no sentido de elencar as prioridades, do que fazer. Ponto que precisa ser amarrado ali diante de todos os outros. Mas dá certo. Hoje, então, você acaba levando a Celina para alguns eventos, né? Para os eventos que você não consegue deixar ela. Por exemplo, fora de São Paulo, eu vejo que ela viaja demais. Celina é viajante. Celina já tem 26 voos na conta em 1 ano de vida. E umas férias na Europa. Ela andou na Europa. Eu falei, mulher, tem vergonha. Tua mãe andou no interior de Pernambuco, uma cidade que ninguém aqui ouviu falar. Tuparetama. Meus primeiros passos foram em Tuparetama. Você andou em Barcelona, querida. E você me fez trabalhar com 1 mês. 18 anos ela tá aposentada. Emancipada, né? 18 anos ela tá aposentada. Ela vai dizer, tá bom, gente, eu trabalhei muito na vida. E ela tá super adaptada a esse universo, né? Porque ela já vai no meio da galera e tipo... Celina é muito de boa, eu tenho que agradecer muito.
Porque, obviamente, que não é só por conta da criação. Existe a Sim, personalidade da sim. criança. E tem crianças que são mais reservadas, recatadas, que não gostam de muita gente. Celina não é essa pessoa. Celina gosta É de do gente. povo. Celina vai com todo mundo. Eu brinco que eu tenho que ter cuidado, porque é capaz de ela dar a mão e só olhar e fazer tchau, mamãe. Então, ela é fácil, ela é parceira nesse sentido. E não que eu coloque esse peso nela, tá? Porque cada coisa no seu lugar. Mas ela é parceira no sentido de ir com todo mundo, de gostar, de brincar. Ela adora música, então quando as bandas começam a tocar, ela dança lá no cantinho dela, obviamente, para não atrapalhar a logística do evento. Mas ela dança, ela se diverte, ela brinca. Ela é muito fácil nesse sentido. E como que foi a recepção dos seus clientes, né? Eu vi que o Vinícius levanta muito essa bandeira no Instagram dele, né? Porque eu acho que ele, como homem, ele até tem uma visão diferente no sentido de que, sabe que existe um preconceito no sentido de que, se você é mãe, você não é que você não é tão boa, que você não tá dedicada 100% àquilo, Existe. né? Então, tipo assim, parece que a gente tem que esconder que a gente é mãe, a gente tem que esconder que o filho tá ali, a gente tem que esconder que a gente tem que cuidar do filho, Exato. né? E não dá pra gente fazer uma reunião naquele horário, não posso fazer nesse horário. Exato, e assim, é interessante, porque longe de mim querer levantar bandeiras, eu sou zero essa pessoa. Mas assim, é um assunto que é negligenciado no nosso mercado. Nosso mercado é praticamente formado por mulheres. Eu não tenho... Vai ser data Tami agora. Mas eu acho que 95% do nosso mercado de assessoria é feminino, é formado por mulheres. E existe um desejo natural, na grande maioria das mulheres, de serem mães, de constituírem família, de vivenciar a maternidade. E é um assunto que é negligenciado porque as pessoas não falam justamente por isso. Se você é mãe, você não pode ser assessora. Se você é mãe, você não vai conseguir fazer grandes eventos, você não vai conseguir se dedicar. Quando isso é uma mentira. Nem sei, se a gente for olhar historicamente o nosso mercado, a gente consegue entender por que isso foi criado. Mas assim... Não é verdade, é possível, é plenamente possível você organizar a sua vida, você ter uma maternidade e você, inclusive, ficar melhor. Só precisa de organização e entender e falar sobre isso, mostrar para os nossos noivos que sim, eu tenho filho, determinado horário, hoje eu não posso mais fazer reunião. Sim. E tá tudo bem. E eu acho que é muito também o erro, talvez, da comunicação que passa para o cliente. É a gente mesmo, né? Nós mesmos, às vezes, porque, nossa, pra mim é sagrado, eu tento sempre ao máximo estar livre a segunda e quarta-feira à noite para levar o nono jiu-jitsu. Eu amo ver ele no jiu-jitsu. Então eu tento não marcar, lógico que uma vez ou outra vai precisar pôr, vamos encaixar, Rodolfo leva, tá tudo certo. Mas eu não vou falar pro meu cliente, eu não posso fazer esse horário porque eu tenho jiu-jitsu do meu filho. Não, eu não posso fazer esse horário. É isso. Eu não tenho disponível esse horário. Ele não precisa ver a minha agenda pessoal e saber que tá escrito jiu-jitsu lá na agenda. E isso também vem pelo fato, e eu acredito que esse ainda é um grande problema na nossa profissão, a falta de regulamentação da nossa profissão. A gente não tem uma regulamentação exata. Na época que eu era advogada, eu não precisava dizer para o cliente, eu não posso sexta-feira, 7 horas da noite. Sequer se cogitava em agendar uma reunião sexta-feira, 7 horas da noite. Exato. E tá tudo bem. Médicos, via de regra, atendem num horário específico. E a gente não questiona. Doutor, mas você não pode na segunda, 8 horas da manhã? Então, o nosso mercado se convencionou a atender do jeito que dá, da forma que dá. E isso acaba repercutindo, inclusive, na forma da gente lidar com a nossa agenda. E isso foi uma chave que eu precisei virar. Eu não preciso ter todos os horários disponíveis para o meu cliente. Sim. Desde que eu atenda ele de uma forma adequada, que eu consiga atender as demandas e organizar o casamento. E isso é transformador para todo mundo. A gente não precisa ter 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível para o nosso cliente, porque ninguém tem. Eles não têm enquanto profissionais para os clientes deles. Então, organizar isso e traçar as prioridades do tipo, esse horário eu não atendo, esse aqui não dá. É isso. E cada fase ir ajustando, porque a criança vai crescendo, as demandas vão mudando. Então, antes eu tinha uma demanda maior de dar de mamar a cada 3 horas. Hoje já não é mais assim, então você vai flexibilizando e ajustando para entender que nós somos plurais, nós somos multifacetadas e a maternidade é uma dessas faces.
E a gente precisa estar muito consciente e segura, né? Tipo, como eu disse, a gente precisa. Você tem a experiência de estar numa empresa estruturada, a gente tem a experiência de estar numa empresa estruturada que dá até essa substância para a gente conseguir, diante do nosso cliente, falar: não, esse horário eu não atendo, né? O meu horário de atendimento é esse, né? Porque a gente não precisa se prostituir, né? No sentido de fazer qualquer negócio. Né? Exatamente. Óbvio que ter uma estrutura organizada por trás me permite, inclusive hoje, por exemplo, fazer mais home office do que estar no escritório. Fazer reuniões mais online, e se a pandemia deixou uma coisa boa... Maravilhosa. Porque a gente só costuma ver as coisas ruins, né? A pandemia trouxe a possibilidade de a gente fazer reunião online, de fazer milhares de coisas de forma virtual, que a gente, apesar de ter a ferramenta antes da pandemia, a gente sequer imaginava. Eu falo que hoje... fazemos ao vivo para fazer live, transmitir conhecimento. Antes, ao vivo, era para mostrar o show que estava acontecendo, uma coisa boba do dia a dia. Então, a pandemia trouxe essa possibilidade de a gente conseguir fazer as coisas onde quer que estejamos. E em São Paulo, que tudo é muito distante, tudo leva muito tempo por conta do trânsito, eu consegui organizar a minha agenda e fazer muita coisa online, adaptando, organizando e sendo sempre muito transparente com os clientes. Quando eu descobri a gravidez, eu olhei a agenda. A primeira gravidez, ela ia nascer em agosto. Agosto foi um mês complexo. Eu já estava pensando, meu Deus, eu vou ter que falar com essas clientes e tal. Mas Deus sabe de tudo, organiza tudo. Ela veio no mês mais tranquilo. Mas eu olhei a agenda e fiz, tá, isso aqui vai ser assim, isso aqui vai ser assado, como é que eu vou organizar? E olhei os clientes que eu saberia que teria problema em avisar. Tanto que a gente postergou a notícia. Eu descobri que estava grávida em fevereiro, a gente contou para todo mundo em maio. Mas assim, também quando eu contei, foi o que eu falei pro Vi. Eu fiz, esses 2 clientes aqui, eu acho que eles podem dar problema. Mas assim, Vi, se eles derem problema, distrato de contrato tá aí pra isso. O problema é deles. Se eles derem problema. O problema não é meu. É isso. E ele olhou assim pra mim com a cara de tipo, mas eu fiz, não, o que é que eu vou fazer? Se eles não estiverem satisfeitos, estiverem insatisfeitos, ou eles podem trocar de assessoria, ou se eles não quiserem permanecer com a múltipla, infelizmente, a gente vai fazer o distrato. Eu tenho o que fazer. E aí ele olhou e fez, é isso. Eu fiz, é isso. Tipo, exato. Existem situações que eu não tenho como tirar a bebê, Deus me livre. Eu não tenho como, Celina, adiar o nascimento. Não, vamos fazer assim. Ela fica, isso, o que tá posto, está posto. Ou colocar um peso nisso, né? Exato, tipo, nossa, que droga, engravidei, vai ter... Não, desculpa. Cada coisa em cada coisa. Inclusive, assim, não tive problemas, graças a Deus, mas consegui organizar todos os casamentos. E fui em todos, exceto em um, que era em novembro, na Bahia. Não dava, tipo, a Celina tinha 15 dias de vida. Mas assim, mandamos uma equipe excelente, o Vi foi fazer o casamento, participei de todo o processo, de todo o planejamento e deu certo. Sim. Funcionou. Mas se o cliente ele tá confiante também nessa estrutura que tem, que envolve a nossa pessoa, porque o mais importante como empreendedoras é a gente criar essa estrutura, né? Essa estrutura, essa base, porque a partir do momento que o cliente entende que, tudo bem, é a Tamisa que conduz o meu evento, que é a assessora do meu evento, mas existe uma estrutura, uma empresa por trás dela, ele fica mais tranquilo. Exato. Né? A gente vejo hoje, né, que a gente se posiciona dessa forma para os nossos clientes, é muito fácil a gente falar para eles, olha, eu não estarei no evento, mas a Andresa estará, eu não estarei no pré-wedding, mas a minha assistente estará. Porque eles sabem que é uma rede ali, né? Então, assim, não é a Manu, pessoa física ali, né? Que, tipo, se acontecer alguma coisa, acabou. Sabe que existe toda uma metodologia, uma estrutura por trás. E isso traz pra gente esse conforto, né? Porque pra mim, eu fico pensando que dentro do negócio que a gente tem de casamentos, eu vejo o quanto deve ser pesado para uma assessora hoje que carrega no nome dela o peso de tudo. É reunião com o cliente, é marcar isso, é marcar aquilo, é ir pro evento, é voltar do evento, é cuidar da criança, é cuidar do marido. Né? Não dá. Então, assim, estruturar a sua empresa para te dar esse suporte também é muito importante. Muito, é fundamental para que a gente consiga ter vida. Porque
também data Tamisa, tá? Não tenho ideia de percentuais, mas eu acredito que a maioria das pessoas que desistiram da nossa profissão e que abandonaram é por não ter uma estrutura devidamente organizada para conseguir fazer as duas coisas. E aí, na hora do vamos ver, que a coisa acontece, que a sua vida fica insustentável, deixar a profissão acaba sendo a escolha inevitável diante das circunstâncias. Então, assim, ter uma estrutura organizada, e isso, por mais que leve tempo, é possível fazer, a gente consegue ter uma tranquilidade de acontecendo qualquer coisa, e não precisa ser só a maternidade. Eu costumo falar, a maternidade é uma bênção, vem coisa boa, mas você pode adoecer, você pode perder alguém da sua família, e você não pode estar lá. Ter essa estrutura e esse background bem organizado faz com que o seu cliente, inclusive, se sinta mais seguro. De que, tudo bem, ela não vai estar lá, mas a coisa aconteceu e tá tudo certo, e tá tudo bem, e o evento vai ser incrível. Eu acho que isso é fundamental para que todas as assessoras que desejam e querem a maternidade e também querem seguir trabalhando, planejar e organizar a sua estrutura é fundamental para que não crie frustrações ou um peso desnecessário que com a administração e organização é possível não ter. Bom, Tamisa, e agora vamos falar um pouquinho sobre a Tamisa assessora, né, cerimonialista ali do mercado de eventos, contar um pouco da sua trajetória e da sua experiência. Conta pra gente quem são as suas inspirações hoje no mercado e como você faz para você se atualizar, né, estudar, né, como que você faz para buscar conhecimento, para sempre se cercando de informação para levar isso pro seu cliente e tudo mais. Eu tenho algumas inspirações no mercado e a primeira é meu esposo. Não é puxando sardinha, mas assim, Vinícius é alguém que eu me inspiro pela versatilidade e pela dedicação que ele tem. Ele realmente ama fazer isso, assim, incondicionalmente. Eu, inclusive, às vezes brigo e falo, querido, vida real, vem cá, para de trabalhar tanto. Mas ele é uma inspiração para mim pela versatilidade, pela dedicação e pelo que ele conseguiu construir desde tão novo. Vinícius começou com 16 anos, e ainda está trabalhando com isso, e o brilho no olhar permanece o mesmo, apesar de todos os pesares. Então, assim, isso é incrível. A Gel é uma inspiração no sentido do que ela consegue criar e fazer de forma diferente, apesar de ser a mesma coisa. Porque a gente faz as mesmas coisas. Exato. E ela consegue buscar a essência, o DNA no que todo mundo faz, mas de uma forma diferente. E isso eu acho genial dela, porque ela realmente tem um olhar treinado para ver coisas diferentes no habitual. Acho que do mercado de assessoria, essas são as pessoas que me inspiram, mas tem várias outras, e cada uma de uma forma, de um jeito. Eu busco muito conhecimento, por incrível que pareça, fora do nosso mercado. Busco muito entender e treinar cada vez mais as minhas habilidades para me tornar melhor no que eu faço fora, no sentido de aperfeiçoar e aprender cada vez mais línguas diferentes, porque isso é muito importante, especialmente para quem trabalha com Destination Wedding. Saber se comunicar na mesma língua é um fator diferencial. A língua nos empodera. Então, isso aí, eu sempre estou buscando aprender cada vez mais. Aprender a ter equilíbrio e treinar a inteligência emocional no sentido de não se desesperar quando as coisas começam a ficar caóticas. E na nossa área, todo evento é possível ter isso. Então, treinar as minhas habilidades para poder manter a calma, a tranquilidade, o pensamento rápido. E isso a gente vai treinando com vários cursos no mundo, assim, desde pessoas, por exemplo, como Ícaro de Carvalho, que me ensina a ter foco, disciplina, a fazer o que tem que ser feito, até psicólogos, terapeutas que vão tornando a nossa forma de ver o mundo diferente, assim. E livros, eu gosto muito de ler, e a leitura alimenta muito nesse sentido. Sim. E
Agora uma pergunta assim que eu gosto de fazer, né, tava até, é uma pergunta porque muitas vezes a gente não para pra pensar. Você tem um plano B? Você se enxerga daqui 10 anos fazendo o quê, né, ou continua... Com 5 filhos, 12. Pelo amor de Deus. Mas como você se enxerga daqui 10 anos, né? Se a gente pudesse tirar uma foto, a foto daqui de 10 anos, e se você tem um plano B, né? Porque pode ser que, sei lá, em algum momento... Eu me enxergo trabalhando com eventos no futuro, não necessariamente fazendo assessoria da forma que eu faço hoje, porque é uma profissão que exige muito da gente. De dedicação, de tempo, de estudo para que você consiga trazer coisas diferentes, para que você consiga se aperfeiçoar, para que você consiga entrar no mundo da noiva, porque a gente tem que falar a linguagem dela para que ela consiga nos entender e para que a gente consiga se expressar de melhor forma. Então, eu me imagino trabalhando com eventos, não necessariamente trabalhando com assessoria. Talvez gerindo pessoas, organizando uma parte mais empresarial e mais de controle e organização do que necessariamente estando no evento diariamente, sabe? Uhum. Acho que é isso. E ensinando. É. Eu tinha esse objetivo quando eu trabalhava na área jurídica, eu queria ser professora. E ensinar é um grande desejo. Agora, com a maternidade, foi um plano que eu deixei um pouquinho assim de lado para poder dar conta das outras coisas, mas é algo que eu quero voltar. Retomar. Né? E é legal a gente tocar nesse assunto, porque a maternidade, ela, de fato, ela não afasta os desejos, ela não cancela quem você quer ser, quem você é. Às vezes ela vai te dar uma pausa, ela vai te dar um tempo ali de amadurecimento, de entender, e aí você consegue voltar, não, agora eu consigo voltar, consigo fazer. Então, para quem tá aí com crianças novas, né, que falam, minha vida nunca mais vai voltar ao normal, volta. Vai voltar. As crianças crescem, elas saem de casa, entendeu? E até antes de crescer, Celina ainda tá com 1 ano, mas se eu olho a Tamisa de Celina com 3 meses, a Tamisa hoje, Celina com 1 ano e 1 mês, é outra coisa. Sim. Elas vão crescendo, elas vão ficando mais independentes, as coisas vão se ajeitando, a gente vai aprendendo a lidar com elas. Sim. A gente vai aprendendo a entendê-las, a organizar, e as coisas vão fluindo, então... Eu lembro que uma amiga nossa, parceira ali do mercado de eventos, ela falou um dia pra mim, acho que eu tava grávida ainda, não me lembro bem, ela falou assim, olha, uma mulher demora de 2 a 3 anos pra voltar, tipo assim, né, tipo, voltar no sentido de, no sentido de voltar com tudo, no sentido de organizar a vida e voltar. Eu falei, não, imagina. 2, 3 anos, não, é muito tempo. E eu tô aqui com 2 anos ali, né? Passa muito rápido, é impressionante. Não, e muda demais a nossa vida. Muda Primeiro demais. que não volta como era antes, Exato. né? Jamais. Não volta como Quem era tem antes. essa expectativa... Não, muda a nossa perspectiva de vida, muda a nossa prioridade, muda a nossa forma de enxergar o mundo, né? E eu falo com muita propriedade, porque eu era a pessoa que não queria ser mãe. Eu não queria ser mãe, eu achava que ou uma coisa era outra, que isso ia realmente afastar do que eu realmente quero ser. Eu gostava, né? Gosto da minha independência, da minha liberdade, da minha, dessa coisa do business, do negócio, do trabalho, da mulher independente, da mulher não ter que depender de nada nem de ninguém. E eu falava assim, não, gente, uma criança na minha vida vai atrapalhar todos os meus planos, né? E muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu acho que hoje eu encontrei uma força, uma potência, né? Alguém muito mais capaz. E tipo assim, gente, quem gera uma criança, quem educa uma criança, gente... A gente é capaz de tudo. A gente é capaz de tudo. Quem coloca no mundo uma criança, Exato. Independente da via de parto, a discussão não é essa, mas quem coloca no mundo uma Exato. criança, gente, a gente é capaz de E o tudo. quanto empodera a gente, né, Exato. saber disso. O quanto a gente vai, meu filho tá aí, tá crescido, tá sobreviveu, É gente. isso. A tudo Eu aquilo sobrevivi também. Eu sobrevivi, Por exato. isso que hoje, quando eu enxergo assim, quando eu vejo uma mulher falando assim, eu não quero ter filhos, porque eu quero viajar, eu quero... Tudo bem, a gente respeita, mas eu falo, né, você tá perdendo uma oportunidade boa aí na vida. Eu tive uma conversa com uma menina do CT lá onde eu treino e tal, e ela fala, tipo assim, não, eu não me vejo, não quero, não sei. Quantos anos você tem?
tenho 22. Eu falei, você tem todo o direito de não querer. Com 22, Tá tudo bem, você tem 22 anos, essa não é a sua fase. Curta, aproveita, mas não tenha medo de mudar de ideia. Porque se você mudar de ideia, você vai adorar, essa vai ser a melhor coisa da sua vida. E se você não quiser, também não tem problema. É entender que naquele momento não é o seu momento. E que bom que você não tem naquele momento. Que bom que você tá, nossa, não, agora eu quero. Então agora eu vou me dispor a ter. Porque aí vai ser, gente, eu escolhi isso, né? Eu quero isso, eu vou viver isso no melhor que eu posso fazer. Muito bom. Bom, e vamos entrar nos quadros agora. Que a Tamisa não vai fugir dos nossos quadros. Mas antes da gente fazer os quadros, eu queria perguntar uma coisa. E dentro da sua rotina do dia, sua organização, né? Como que você passou? Porque antes era assim, né? A gente acordava, a coisa mais difícil então, a gente tinha que vocês fazer. acordam e vão treinar. Toda vez que eu acordo, eu olho assim, nossa, Manu já correu, socorro, Deus. Mas então, antes a nossa preocupação era essa, né? Acordar e treinar. Agora não, né? Tem todo... Antes de treinar, ela já fez muita coisa. Ela já fez antes. muita coisa. Então, assim, como que é hoje você se organizar? Você falou que você trabalha muito no home office, né? Como que é? É planejamento e organização. Graças a Deus, e aí isso também foi uma coisa que eu precisei aprender, nós não trabalhamos com urgência. Apesar das noivas acharem que tudo é pra ontem, eu não sou médica, eu não sou policial, eu não trabalho, não sou bombeira que preciso apagar Bombeiro, fogo. de vez em quando A gente apaga, mas em off. A gente não trabalha com urgência e emergência. Então, nada é tão urgente que precise ser resolvido na hora. É se planejar e se organizar. Tenho quantos casais, quais são as minhas demandas, olho os meus checklists, olho os meus follow-ups, agendo as reuniões e me organizo. Eu tenho alguns dias que são mais fáceis para eu fazer reunião, porque eu tenho apoio, suporte, priorizo esses dias. Quando não dá, tipo, preciso sair de um dia que é mais confortável, aí eu já penso no plano B. Se é home office, quem vai estar em casa com ela durante a reunião? Houve uma época que era possível fazer reunião com ela, porque ela ficava assim ao meu redor, eu botava brinquedinhos. Só com a mão ali, né? Exato, e aí ficava, não era nenhuma reunião complexa, era mais de acompanhamento. Eu ia, vira um polvo, pega vários brinquedos que a gente já deixava e colocava ao redor. Agora a Celina já demanda um pouco mais, então não consigo mais fazer isso com tanta facilidade como nos primeiros meses. E aí eu sempre organizo para ter alguém, ou vou para o escritório, por exemplo, e ela fica com o Vinícius, e aí a gente vai se ajustando. É organização, não tem um segredo. E às vezes eu acho que as mães atuais estão em busca de um segredo para que tudo se resolva de uma forma mágica. Sim. Tipo, não, você faz isso e plim, resolveu. Não é assim. É organização, dedicação e todo dia ir revendo e organizando para que as coisas funcionem, assim. Não tem Não existe uma mágica. resolução absoluta, né? Não, Cada mas semana vai ser... Mas eu acho que hoje existe uma ilusão de que as coisas todas têm que ser fáceis. Porque se não é... Tem que ser fácil, tem que ser fluido, tem que ser... Leve, tranquilo. Tem que ser leve. Não, gente. E pode ser leve, e é gostoso, mas ainda você assim entende o peso daquilo. Mas ainda assim exige um trabalho, uma organização, e tá tudo bem. Eu acho que parte da natureza, né? Olha como que é, tipo assim, todo o processo de gestação, depois do nascimento, a vida não foi criada para ser fácil, né? Acho que tudo que existe, que traz pra gente um benefício e traz essa alegria, parte de um trabalho, de um esforço. É isso. E se esforçar para manter a organização, para manter essa rotina, para conseguir se dedicar ao trabalho, né, e se dedicar à maternidade, esse esforço, esse trabalho, esse cansaço que vem, ele vem também quando você tem consciência de que não, eu estou me esforçando para tal, né, o benefício disso, o resultado disso, ele também vem como nossa, eu tô cumprindo meu papel nesse mundo, né? É isso. Tô conseguindo exercer meu trabalho, tô conseguindo educar minha filha, tá cansativo?
cansativo, tá difícil, muitas vezes, né? Chego em casa exausta, mas a gente veio nesse mundo para isso. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Não é romantizando o trabalho excessivo, longe de mim, mas assim, faz parte. Faz parte. Faz parte. Eu escolhi ser mãe. Exato. Sim. E faz parte do processo. Escolhi Escolhi continuar trabalhando. Continuar, E é isso, tipo, ela vai dormir. Ai, tem dia que eu tô cansada, que eu também quero dormir, mas não dá. Eu preciso aproveitar o sono dela para poder fazer as coisas. Beleza, eu vou. No dia que não dá, tá bom, daqui a pouco eu faço. E administrando o dia a dia, sem a ansiedade de querer que tudo seja perfeito. Sim. E entendendo a minha circunstância e onde eu consigo ir ajustando. E estar disposto a aceitar a ajuda do outro também, né? Porque a Exato. gente vê muito, principalmente da mulher, essa questão, essa síndrome da super-heroína, né? E porque eu preciso dar conta do meu filho, porque eu escolhi ser mãe, eu escolhi empreender, porque eu escolhi isso, então eu tenho... Não, calma, você tem um marido que pode te ajudar. É isso. Aí você não tem um marido, uma rede de apoio pago, uma rede de apoio familiar. Alguém ali você consegue mapear que vai poder te ajudar. Você vai criar sua rede de apoio, esteja aberto a receber essa ajuda, né? Ai, não consigo. A gente tava aqui antes do... hoje eu não consigo pegar meu filho na escola. Meu irmão... Mano, É você isso. consegue buscar meu filho? Deixa na mãe fazendo um favor. Então é aceitar essa ajuda, porque não é abusar também, porque Sim, a sim. gente tem que saber equilibrar, mas é entender que existe ajuda que a gente consegue contar e eu não preciso dar conta de tudo a todo momento. Exatamente. Eu tenho pessoas ali que estão para me ajudar e que podem me ajudar. Então, E agora tá meio na moda, né? Aqueles memes, né? Eu dando conta de tudo, né? Aparece a pessoa descabelada. Tipo, não precisa ser assim também, né? Não vai ser completamente leve, porque a gente escolheu, né? Ter essa vida. Mas também não vai ser essa coisa de que a gente vai viver, né? Louca, e eu acho desfalecida. por Mesmo aí. quem não trabalha, se a gente só olhar o que a maternidade exige, vai estar todo mundo louco, porque Com certeza. é uma dedicação eu exclusiva. falo, sinceramente, que eu, às vezes, quando o Noah tava muito pequenininho, tinha hora que eu falava, mãe, por favor, fica com ele que eu preciso descansar. Eu ia pro escritório trabalhar. Porque eu, no escritório, eu estava descansando dessa carga da maternidade. Exato. Não a carga da maternidade, mas Mas é daquele uma carga de responsabilidade. descompressando, né? É de ficar pensando a mesma coisa. Eu acho que o descomprimindo. cansaço nem é tão físico, mas é mental, de você estar sempre pensando a mesma coisa, refletindo na mesma coisa, qual vai ser o próximo passo, tá, chorou, o que é que ela quer, não quer comer, tá... uma carga mental. Final de semana que eu tô em casa é isso. Eu falo, gente, trabalhar é bem mais fácil, né? Dá menos trabalho. Dá menos trabalho. Gente, ficar 16, 18 horas no evento é o de menos. Não, a primeira vez que Vinícius ficou sozinha com ela, eu cheguei em casa, a casa tava era uma cena de guerra. Eu fiz, Vinícius, o que foi que aconteceu aqui? Era brinquedo espalhado em todo canto, fralda, roupa. Ele com a cara, ele fez, não, mas ela tá bem, ela comeu, ela tá dormindo. Tá, mas meu tem 5 anos, eu chego em casa no sábado, de madrugada, no domingo, tá desse jeito, Zona entendeu? de guerra. Só que assim, não são só os brinquedos deles, é do pai também, que é Entendi. guitarra espalhado, é os brinquedos pra um lado, é jogo que começaram a jogar, então ali. Então assim, faz parte Faz da parte, sobrevivência deles. É assim que eles E a sobrevivem. gente dá conta. Então, Exato. Vamos pros quadros? Vamos, que a Tamisa não vai fugir dos nossos quadros que a gente faz em todo episódio. O primeiro, Tamisa, você pode linkar a maternidade ou não, pode escolher. Tá. É rasgando o diploma. Momento que você fala assim, meu, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Não precisava estar vivendo isso. Você teve algum momento disso na sua carreira? Ai, tive. Vários. Ai, gente, vários. Eu entendo que ser noiva, e eu tenho muito cuidado com esse momento, porque é um momento especial, delicado, muitas vezes difícil de tô saindo de casa, tô montando uma nova família, e o casamento é meio que uma catarse na vida dos noivos, eles mudam tudo, casa, mesmo quem já mora junto, dá uma virada de chave. Mas tem algumas situações que eu olhava assim e dizia, por que eu tô passando por isso? Assim, noiva surtar na véspera do casamento por nada, assim, vai chover, sabe? E de fazer, não quero mais isso. Várias vezes, assim, do tipo, não vou passar mais por isso, pelo amor de Deus, é só uma chuva, cobertura tá feita, tá tudo bem. E esse casamento específico da Vila Rica, eu terminei assim, não quero mais não.
quero mais não. Você já era Foi mãe ou não? Eu não era mãe. Não, porque eu acho que depois que a gente vira mãe, a gente pensa mais assim, né? Eu poderia estar em casa com meu filho, Depois, tô passando por isso. depois que eu virei mãe, teve um casal específico que eu quase não ia, assim, me deu vontade de dizer, não vou dizer que Celina tá com febre, vou mandar alguém pra fazer. Porque, às vezes eu acho que... E aí, as pessoas criam expectativas de reações nossas como se a gente tivesse que alimentar os desejos dela. Sim. E não como se eu fosse uma profissional que estou cuidando do casamento dela. Elas muitas vezes querem... E eu costumo dizer, eu sou zero a assessora amiga, carinhosa, do tipo, vem cá, me abraça. Não, eu não sou essa pessoa. Eu sou sendo contratada para organizar com excelência o seu casamento e fazer tudo dar certo, tornar a coisa leve, segura e tranquila, mas não para chegar e fazer, vem cá comigo na minha casa que nós nos amamos. Não é isso, eu não tenho essa ilusão. Mas às vezes eu acho que as noivas esperam da gente reações que não fazem sentido esperar. E foi um casamento em que o processo deu tudo certo, mas eles tinham expectativas, inclusive com relação ao investimento, que não condiziam com o que eles queriam ter. O que eles queriam investir não condiziam com a expectativa do casamento deles e com o que eles queriam fazer. E assim, nos 15 dias de véspera, onde a gente estava finalizando alguns detalhes com relação a cardápio, era um casamento que tinha hospedagem e tudo mais, eu só falei, não, gente, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos lá. E aí a noiva surtou porque ela queria que eu dissesse, não, eu realmente entendo que é um momento muito difícil pra você. E eu, não, gente, não é um momento difícil, você tá casando, fazendo uma festa incrível, vai ter um final... O que é difícil, amiga? Vem cá, deixa eu te mostrar o que é difícil. Então, eu acho, esse dia eu pensei, não vou vir, não quero. Mas fui, deu tudo certo, o casamento foi entregue, mas assim, às vezes eu tenho a impressão que as noivas têm uma expectativa de reação nossa que Sim. não precisa. Eu entendo. Sabe? Não é nosso papel, né? Não, e para além, tipo, só dizer que não, tá tudo bem, vem cá, tá tudo certo. Ela queria que eu entrasse no drama. Vitimizar. Eu Se não vou. vitimizasse ela como ela tava se vitimizando. Tipo, ai, eu tô muito nervosa. Eu, não, tá tudo bem, tá tudo certo, vem cá. Faz parte do processo. Eu já tive noivas que aconteceu isso, tipo, ai, ela queria que eu entrasse no drama com ela, né? Realmente, é uma fase muito difícil. Você vai casar, você vai tá fazer uma gastando festa tudo incrível, isso, vai viver... tá tudo certo. É realmente muito difícil. A Gel, inclusive, falando, ela postou recentemente e eu acho que é isso, assim, as pessoas colocam peso na organização do casamento como se isso fosse uma tese de doutorado que vai ser defendida numa banca muito complexa e esquecem que é um casamento. Que é o casamento. É uma festa. É uma comemoração. Uhum. Não precisa desse peso tão grande que as pessoas colocam, porque deixa de ser gostoso. Quando eu coloco um peso em cima de algo que é uma festa. Mas isso é uma coisa que a gente tem que saber lidar muito bem, porque isso diz muito sobre a pessoa, né? Sim. E a gente vê que a gente vive falando, gente, esse problema é terapia, né? É um problema que eu não vou conseguir resolver, entendeu? Então, tipo assim, que pena que essa pessoa lida com as coisas da vida dela dessa forma, porque ela tá perdendo a oportunidade de ser feliz, né? Exatamente, de aproveitar de fato as coisas. Mas é um problema que diz sobre ela no sentido de que é uma pessoa que precisa de ajuda, de atenção, de cuidado. E que pena, né? Porque a vida fica mais difícil pra ela dessa forma. É isso. O segundo é o The Secret. Tamisa, tem um segredo que se você pudesse vender esse segredo, você venderia para o seu sucesso como mãe, empresária, esposa e tudo mais? Acho que não desistir. Persistir. Sim. Apesar de manter o foco no que você quer, apesar das falhas que vão haver, apesar dos seus erros que vão existir, entender que nem sempre as respostas vão vir do jeito que você quer, mas ainda assim continuar fazendo em busca daquilo que você deseja. Maravilhoso. Terceiro quadro é o vivi pra ver. Um momento da sua carreira que você fala, gente, eu vivi pra estar aqui, pra
para ver isso acontecendo, um momento muito legal da sua carreira? Tem alguns. Trabalhar com o que a gente trabalha é muito bom, porque apesar, e essas noivas são exceções, graças a Deus, a gente consegue construir, materializar algo que tá na cabeça dos noivos, e isso é muito mágico. Tipo, recentemente, um casal muito especial, que eu fiz o casamento dos irmãos deles, e consegui, tipo, chegar numa fazenda que não tinha a estrutura para receber um casamento para 500 convidados e olhar assim, fazer... Eu fiz. E nesse caso, mais especificamente, nossa, eu consegui fazer isso mesmo com Celina na fase mais difícil. Esse casamento foi em julho, em Ribeirão Preto, Jabuticabal, na verdade. E foi construído toda uma estrutura, desde a parte elétrica até equipe que veio de São Paulo. E chegar lá e olhar e fazer, nossa... dei conta, tipo, é possível. Foi uma realização do tipo, caramba, olha, mesmo com Celina foi possível, porque você começa a se duvidar da sua capacidade. E isso foi muito bom, ver que é possível fazer, sabe? Pelos poderes de Grayskull. Exato. O que você gostaria de mudar se você pudesse num toque de mágica? No mercado de eventos. Nossa, tem tanta coisa. Vamos lá. Mas eu acho que regulamentar a nossa profissão no sentido de estabelecer regras. Nós não somos profissionais que trabalhamos full time. Nós não somos profissionais que temos que dar a resposta para o cliente na hora que ele pede. Nós não precisamos trabalhar de domingo, a não ser que a gente esteja fazendo evento e tenha se predisposto a isso. E eu sinto que, pela falta de regulamentação da nossa profissão, as pessoas se sentem no direito de fazer o que querem, de mandar uma mensagem no domingo dizendo assim, olha, eu sei que é domingo, não precisa responder, mas a partir do momento que ela manda uma mensagem assim, você já viu, isso já gerou uma coisa do tipo, nossa, peraí, eu preciso pensar em trabalho. E ela não faz isso com o advogado, ela não faz isso com o médico, ela não faz isso com o contador, ela não faz isso com o psicólogo, a não ser que ela esteja em crise. E a gente não precisa trabalhar assim. Então, eu acho que falta uma regulamentação e uma regulamentação de estabelecer as regras do nosso trabalho. Isso não existe. E hoje tá ficando uma coisa muito doida, né? Porque eu não sei como que vocês estão lidando com isso lá na Múltipla, mas assim, os casamentos estão ficando intermináveis, né? E tipo assim, você chega a que horas? E você fica até o fim? Tipo, não, claro, eu tô 30... E amanhã de manhã você vai estar aqui? Né? Porque minha festa vai ter às 10 da manhã. É isso, assim, quem trabalha por esse tempo indeterminado, sem hora para acabar, sem ser remunerado por isso, então... E é isso, eu acho que falta uma regulamentação efetiva na nossa profissão e que os profissionais cumpram, né? Porque aí a gente entra numa outra coisa. Cada um na nossa profissão faz o que quer, se mete. Todo mundo é assessor, todo mundo se mete na nossa área. Eu tava ouvindo vocês no podcast anterior e a Já falou uma coisa que o tanto de profissional que se mete na nossa profissão. Tipo, fica na tua, você cuida de vídeo, faz o teu vídeo bom e para de dar pitaco e palpite onde você não foi chamado, porque a gente entende do processo como um todo e a regulamentação traria uma... Se faz necessária, né, Exato. no mercado. Se faz justamente por causa disso, né? Porque a gente tá vindo... Tem vindo gerações cada vez mais sem limite, né? Os pais não dão limites para essas crianças que estão casando agora. Exatamente. Não, e é isso, assim. E é uma sociedade muito imediatista. A resposta precisa vir para ontem. A gente já teve noiva que, de um dia para outro, para receber proposta, falou, você demorou muito. Não, meu anjo... Não demorei, sabe? Então, as pessoas estão muito imediatistas, querem uma solução rápida, milagrosa e mágica, ou não querem ter... Porque, gente, e aí, noivas queridas, vai dar trabalho. A gente não pode fazer a sua parte. A gente vai organizar tecnicamente a coisa. A gente vai fazer com que aquilo que você deseja seja viável, seguro, executável,
dentro do que você quer e dentro do que você pode investir. Mas existe um trabalho de dedicação para isso. Eu não vou fazer a sua lista, eu não vou escolher quem vai fazer. Pagar, né? Não é só pagar. Eu não vou fazer a sua lista de convites e de presentes se você não me passar as informações para isso. Exige, dá trabalho. E elas querem tudo para ontem, não é assim. Você me mandou as propostas, mas me fala, o que tem nas propostas? Precisa ler. Não, e é engraçado assim que eu coloco as observações dos contratos e aí pergunto, ficou com alguma dúvida? Não fiquei. Eu fiz, mas você leu, né? Porque assim, quem tá assinando é você. Se você não lê, depois não vem dizer, mas você leu. Não, eu achei que... Você precisa ler. Então, existe essa transferência de que a gente tem que fazer tudo e não é bem assim. Chegamos ao fim. Foi muito bom, Tamisa. Muito obrigada. E eu já quero deixar aqui avisado para vocês que ela citou o Vinícius, ela citou a Gel e todos eles já participaram. Já tem podcast com a gente. E eu já ouvi todos. Então, assim, tem um episódio que a gente fez com a Gel, o outro a gente fez com o Vinícius, com a Lê, porque a gente falou sobre a estrutura da empresa e tudo mais. Então, venham assistir esses podcasts também, ouça esse podcast, porque tá muito, muito legal. E contando essa parte empreendedora mesmo, da organização da empresa. O Vinícius, a gente até brincou no episódio, ele também é uma referência pra gente, foi a primeira empresa que a gente viu, caramba, dá pra ser grande assim, e a gente sabe que muito vem, né, dessa parceria dele com a Lei e tudo mais, então a gente trouxe eles. É importante, eles construíram uma forma de fazer assessoria que não tem. Não tem. Que não tem. É poder vender a assessoria sem estar se vendendo. Isso é louvável. Exato. E a gente trouxe ele. Então, assim, vá lá ouvir esses episódios. Tem outros mais. Ela citou, ela já fez a propaganda aqui. Tem também da Jamila, da Já Eventos. Tem muita gente legal que a gente traz pra gente conversar e agregar. Isso é uma grande forma de ir ampliando o seu conhecimento e se tornando cada vez mais profissional no que a gente faz. Ouvir outras histórias, trocar outras experiências, amplia o nosso repertório e nos deixa cada vez mais capacitadas para fazer melhor o que nós fazemos. Exato. Então, compartilhe os episódios, estejam aí atentos a novos episódios, porque não vai parar. Talvez eu pegue uma licença, talvez a Manu pode até gravar episódio sozinha com a galera aí, mas a gente E aí depois vai dar vem um você jeito. com os babies aqui. Né? Um cada lado. Aí vai parar pra poder ela dar de mamar, volta. Eu já cheguei uma semana, Andresa, vamos fazer a lista de pessoas que a gente vai gravar, porque depois você vai... de estoque. Porque depois você vai pra licença maternidade, a gente precisa de podcast. Precisamos de estoque de episódios, porque a gente quer manter essa rotina e essa disponibilização de conteúdo para vocês, que a gente sabe o quão importante é para o crescimento de vocês também. Então, assim, não deixe de compartilhar o episódio, ajuda a gente e vamos para os próximos. Tamisa. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Que venha com muita saúde esses babies, que se você quiser também ter outros babies, que venham com muita saúde. Claro, a gente quer. Eu tô esperando a fila. Tem fila, aqui é tudo organizado, meu de cada bem. vez. Mas que a gente possa cada vez mais entender as nossas potencialidades e saber que nós não somos uma versão só, mas que todas elas nos tornam cada vez mais potentes de transformar o mercado, de transformar a nossa família e de contribuir para um mundo melhor, porque no final é isso que a gente está fazendo. Construindo a nossa família sólida, as outras coisas vêm como consequência. Exatamente. É isso? É isso. Um beijo, gente. Até a próxima.